Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Pode sentar no seu lugar. Queria cumprimentar quem nos assiste pela TV Rica. Meu nome é Tiago, sou um dos ministros aqui da casa. E é um privilégio poder estar ministrando aqui nessa noite. E eu confesso para vocês que não está sendo um dia fácil para pregar. E até estava conversando com o Alan ali. Parece que algumas coisas que Deus foi falando comigo durante o dia, o ambiente na igreja aqui nessa noite foi caminhando para um lugar diferente. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar agora? O que eu vou falar? Porque, pasmem vocês, irmãos, o texto principal que o Senhor me deu nessa noite para ministrar está lá no livro de Salmo, capítulo 118, versículo 24, que diz assim: esse dia foi especialmente preparado pelo Senhor. Vamos nos alegrar nele e festejar. E aí minha cabeça entrou em parafuso, irmãos, porque o Senhor me deu um texto, um versículo que teoricamente nós estamos falando de um dia de festa, mas nós estamos vivendo um dia de luto no Brasil. E aí ele veio organizando nos últimos segundos, depois da minha conversa com o Alan, obrigado Alan, o Senhor foi organizando algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite, e eu quero tentar ser bem rápido, mas ao mesmo tempo eu necessito ser preciso naquilo que vai ser dito, amém? E eu quero, a partir desse texto e compartilhando algumas coisas, eu não sei se você sabe, mas esse texto de Salmo 118, versículo 24, não só o versículo 24, mas todo o Salmo 118, ele era conhecido pelo povo de Israel, pelos hebreus, como os hinos de Páscoa. Então era comum, do Salmo 115 até o Salmo 118, eles eram salmos que eram cantados pelo povo de Deus todas as vezes que eles reuniam para participar da festa da Páscoa. E em Mateus, no capítulo 26, versículo 30, está escrito assim: e depois de terem ceado, eles cantaram alguns hinos e Jesus saiu. O que significa isso? Significa que antes de Jesus sair da festa da Páscoa, para caminhar para o jardim do Getsêmani e posteriormente para a sua própria crucificação, Jesus cantou um hino, e esse hino dizia: esse é o dia que o Senhor fez, e eu me alegrarei e celebrarei. Você consegue dimensionar isso no Espírito? Jesus dizendo que ele estava feliz por aquele dia em que em poucas horas ele seria entregue à morte. Eu não sei se você já teve o pior dia da sua vida. Você já teve? Quem já teve o pior dia da sua vida? Marcou você, não? O pior dia da sua vida? Eu acredito que esse, na vida de Jesus, o Jesus homem, foi o pior dia da vida dele. E esse texto, ele não veio no meu coração hoje. Na verdade, o Senhor vem construindo algumas coisas comigo, com a minha vida pessoal nos últimos meses. Há mais ou menos, nós estamos no mês de abril, há 5 meses atrás, eu comecei uma investigação de um diagnóstico de um possível câncer. E no dia da festa das primícias, eu cheguei aqui nessa casa, e eu vim trazer a minha oferta de primícia, e o evangelista Alan orou por mim. De novo o Alan, né? E ele falou assim: o Senhor fala comigo que esse é um ano de aceleração para você. Eu vejo muita velocidade no que Deus vai fazer na sua vida. Entre outras coisas que ele falou. 2 dias depois daquela oração, eu fiz uma cirurgia, uma biópsia onde foi constatado um câncer. Um linfoma, chama doença de Hodgkin. E em 15 dias depois, eu já estava com tratamento marcado e tudo agendado para iniciar a quimioterapia.
E eu tenho passado por esse processo de quimioterapia nos últimos meses. E eu confesso para vocês que o dia do diagnóstico, para mim, foi o pior dia da minha vida. Eu lembro que a última vez que eu ministrei aqui, na igreja, eu compartilhei com os irmãos a respeito da perda de uma irmã que eu tive com câncer. E ela teve um linfoma não Hodgkin. Parece igual, é um nome muito parecido, mas são doenças um pouco distintas. Mas eu, Tiago, leigo, quando eu peguei o diagnóstico e eu li o nome da doença, eu vi o dia da minha morte. Naquele dia eu enxerguei a minha vida do último para cá, até onde eu estava. E eu confesso para vocês que não foi fácil lidar com tudo aquilo. Mas eu posso dizer para vocês também, irmãos, que o diagnóstico dessa doença para mim, ele foi libertador. Porque o Senhor me permitiu começar a contemplar e enxergar a minha existência de uma forma diferente. E eu não quero falar de mim nessa noite, a ideia não é essa. Mas só para os irmãos entenderem, há uns 10 anos atrás, o Senhor falou comigo, através de um estudo que eu estava fazendo, sobre implantação de células na igreja. E eu não sou médico, não tenho nenhuma autoridade para falar sobre o que eu vou falar, mas eu vou compartilhar o que o Senhor falou comigo se tiver algum médico, o Dr. Felipe está aí, né? O Dr. Felipe que me acompanha aí desde o início de todo esse processo. Há uns 10 anos atrás o Senhor falou comigo assim, que o câncer, ele se dá a partir da identificação do organismo de uma célula doente. E quando o seu corpo ele identifica aquela célula doente, o sistema imunológico do corpo, ele faz como se fosse uma camada de proteção em volta daquela célula e ele vai se multiplicando. Está muito errado, Felipe? E eu nunca li isso em lugar nenhum. O Senhor falou comigo isso, eu estava fazendo um estudo sobre células. E Deus falou comigo assim, que a igreja ela consegue discernir lugares de enfermidade e ela consegue preservar aquele lugar de enfermidade. Isso há uns 10 anos atrás. Quando eu recebi o diagnóstico da minha doença, à noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu via a igreja, corpo de Cristo, identificando a minha doença. E nesse sonho eu via como se um grande número de pessoas viesse e me cercasse e começasse a orar por mim. Isso foi numa sexta-feira, de sexta para sábado. No domingo eu cheguei aqui na igreja, a pastora Zelinda ministrou naquele domingo. E quando terminou de ministrar, ela falou assim, eu queria que os ministros viessem na frente e orassem com os irmãos. E eu vim e eu estava aqui orando. E naquele dia, eu lembro que eu estava mais ou menos aqui no meio, quando esqueci o nome meu Deus, profeta Silvana. A profeta Silvana falou assim, pastor, posso orar por você? E eu só lembro disso, mas não lembro mais nada. Eu sei que eu senti muitas mãos sobre as minhas costas e eu lembro que eu caí no chão. E naquele dia o Senhor falou, o seu sonho hoje, eu estou cumprindo na sua vida. E uma série de situações que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas esse processo, naquele dia o Senhor, Ele mostrou para mim o poder que a igreja tem de transformar a vida das pessoas. E por que eu estou compartilhando, falando sobre isso? Porque o pior dia da vida de Jesus foi um dia de luto mundial, mas para Ele, era o dia que Ele encontraria com a ressurreição e transformaria a história da humanidade para sempre. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que viveu ou talvez está vivendo o pior estágio, a pior história da sua vida. Deus vai transformar o pior dia da sua vida em uma possibilidade de transformar essa geração. Deus vai mudar o seu diagnóstico. Para você pode ser um diagnóstico de morte, mas para o Senhor é vida em abundância. Aleluia!
E o Senhor falava comigo a respeito do Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho eterno. Amém? Quantos já conheciam esse texto? Eu gosto muito de estudar a origem, a essência das palavras. E é interessante quando você começa a estudar literalmente o que Deus estava falando sobre aquele texto, você começa a interpretar de uma forma diferente, porque às vezes na tradução, algumas palavras elas fogem do contexto. E eu separei 3 palavras aqui desse texto, para compartilhar com vocês nessa noite. E uma delas é a palavra conhece. Essa palavra conhece, ela significa assim: constatar pela própria visão. O salmista, quando ele diz, sonda-me, Senhor, e conhece, ele estava dizendo assim: o Senhor já viu o meu coração e sabe quem eu sou. Um dos principais usos dessa palavra se dá a partir da maneira relacional ou experimental entre duas pessoas. Então o salmista estava dizendo assim: Senhor, eu ando com o Senhor e o Senhor me conhece. Sabe, irmãos, já teve momentos na minha vida em que eu jamais teria coragem de fazer uma oração como essa. Porque o fato de eu entender, ou de eu achar que eu conhecia Deus, não significava que realmente eu o conhecia. Por muitos anos da minha vida, eu andei com aquele Jesus histórico, que os discípulos também andaram. Aonde eles passaram frio com Jesus, passaram fome com Jesus, aonde eles viram muitos milagres de Jesus. Mas no final das contas, quando fisicamente eles não viram Jesus, a Bíblia fala que Pedro, para mim é clássico Pedro, quando Jesus morre, o que ele fala? Ele junta com mais uma turminha e fala assim: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. Essa frase de Pedro, eu vou pescar, ela significa: tudo o que foi construído até agora deu errado. Eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer. Deus fala comigo que tem pessoas aqui nessa noite que estão pensando em voltar para aquilo que você acha que você é bom. Aquilo que você acha que você sabe fazer. Aquilo que talvez promoveu na sua vida e na sua história um tempo de uma aparência de sucesso, uma aparência de felicidade, uma aparência de vitória. Mas isso nada mais é do que a frustração com o Jesus histórico. Aquele que você andava de mãos dadas. Quantas vezes nós já cantamos músicas assim? Que a gente quer andar de mão dada com Jesus. Eu não quero andar de mão dada com Jesus. Eu não tenho interesse em andar de mãos dadas com Jesus. Sabe por quê? Seria impossível eu dar as mãos para alguém que habita em mim. Seria impossível eu falar para Jesus: Jesus, vai andando na minha frente aí, eu vou seguindo os seus passos. Eu não sigo os passos de Jesus, porque Ele guia os meus passos a partir da vida que habita em mim. Então, quando eu me frustrei com o Jesus histórico, aí você começa a cair na real e parece que todo o evangelho que você acreditava ser verdade, ele se torna uma mentira. Nós cantamos aqui: eu não vim atrás de bênçãos. Quantas vezes, irmãos, nós saímos de casa num culto de domingo e falamos assim: Deus, eu estou indo na sua casa. Fala comigo, me dá uma palavra nessa noite. Quem já orou assim, irmãos? Eu já orei. Me dá uma palavra nessa noite. Não, eu não vim atrás de bênçãos. E sabe, antes de tudo isso acontecer, que nós estamos vendo no Brasil essa semana acontecendo, o Senhor falou comigo exatamente assim: a exposição de uma denúncia não é garantia de que haverá uma renúncia. Eu vou repetir. A exposição de uma denúncia não é garantia de que haverá uma renúncia.
Tiago, o que você quer dizer com isso? Talvez tudo isso que está acontecendo no Brasil pode estar constrangendo o seu coração a ativar o seu lado bom de ajudar o próximo, mas não vai mudar a tua vida. Não vai mudar quem você é. Não vai mudar os seus próximos passos. Sabe por quê, queridos? Porque o que nós estamos vendo hoje no Brasil não foi a primeira vez. Não é a primeira vez. Talvez você está aqui nessa noite e assim como eu me escandalizo, eu fico chocado com tudo isso. Mas a minha pergunta para Deus é assim: Senhor, qual pode ser a minha resposta para isso? Porque nós não damos resposta como igreja. Nós damos ibope muitas vezes, mas não damos resposta. Não estou falando de você, irmão, estou falando de mim. Eu não vou apontar o dedo para ninguém. Estou falando de mim. Sabe que no dia que eu peguei o meu diagnóstico de câncer, eu liguei para o apóstolo Cristiano e falei: preciso conversar com você. E eu falei para ele assim: eu não estou com medo de morrer. Eu estou com medo de não entender o propósito de Deus na minha vida. Porque a morte, irmão, o que é a morte para quem já deu a vida? O que é a morte física para quem porta dentro de si a vida eterna? E eu falei para ele assim: eu estou com medo, porque eu não sei se o Cristo que as minhas filhas veem em mim é suficiente para elas caminharem sem mim. Eu não sei se o Cristo que a minha esposa vê em mim é suficiente para ela caminhar sem mim. Esse é o meu medo. Eu não sei se você já pensou isso. Mas se algum dia, o dia que eu morrer, o dia que você morrer, nós estávamos, cadê os homens que participaram do Man at Work? Segunda-feira agora, nós falávamos sobre isso. A nossa vida passa, é como fumaça. Há 2 anos atrás, eu lembro de estar no velório da minha avó, com quase 100 anos de idade. E o Senhor me deu uma palavra para ministrar no velório dela. E a palavra era assim: e Enoque andava com Deus e já não foi mais visto entre os homens. Mas Noé também andava com Deus e precisou construir uma arca. A Bíblia só fala de 2 homens na Bíblia que usa essa expressão, andava com Deus. Um era Enoque, o outro era Noé. E Deus falou comigo assim no velório da minha avó. Deus falou para mim assim: eu estou recolhendo ela, mas eu estou preocupado com o que vocês vão fazer daqui para frente sem ela. Porque ela foi sustentação de fé para a nossa família durante anos. Então, se Deus falava que ela era a geração de Enoque, que foi tirada, e nós somos a geração de Noé, que vai ter que construir uma arca e colocar dentro da arca a sua família. Olha que desafiador, irmãos. E eu decidi que eu não ia paralisar minha vida por causa de uma doença. Ontem eu estava voltando dentro do carro, eu, a Vanessa, minha esposa, e a Ana Luísa, minha filha mais nova. E a Ana estava sentada atrás de mim. E eu estava com o boné na cabeça e ela tirou o boné da minha cabeça e começou a puxar meu cabelo assim para ver se estava caindo meu cabelo. E ela não falou nada. Eu não estou preocupado se o cabelo vai cair, irmãos. Eu estou preocupado se eu estou conseguindo gerar na vida dela o Cristo que vai fazer ela caminhar o resto da existência dela. E esse é o desafio. Sonda-me, Senhor, e conhece. Conhece o quê? O meu coração. Essa é a segunda frase que eu quero, a segunda palavra. O coração aqui
ele significa o órgão mais interior, não é o coração que bate. A Bíblia existe na Bíblia 3 fases de entendimento a respeito de onde vem a vida. A vida no seu sentido de, digamos, vou traduzir, simplificar aqui, de onde que é a nossa alma. O lugar onde habitam os nossos sentimentos, as nossas emoções. Num primeiro momento eles acreditavam que era o rim. Então você vai ver alguns versículos que vão colocar o rim como centro da vida. Em outros você vai ver que vai colocar o coração como centro da vida. E aí nós entendemos que o Senhor estava falando aqui nesse texto a respeito da disposição interior que Deus pode discernir. Quando Deus olhar para mim e para você, o que Ele está discernindo a nosso respeito nessa noite? O que o Senhor está olhando para mim e para você nessa noite? O que Ele vê em mim? A ponto do salmista falar, o Senhor conhece o que eu sinto, o Senhor conhece o que eu penso, o Senhor conhece o que eu falo, o Senhor conhece as minhas dores, o Senhor conhece as minhas dificuldades. E essa palavra coração, ela vem de uma raiz. E a raiz dessa palavra só existe uma vez na Bíblia. E quem falou ela foi o profeta Samuel. Em 1 Samuel 16:7. Ele diz assim, Deus falando para o profeta Samuel, não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois esse não é escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Toda vez que eu venho ministrar, ou eu pego essa Bíblia minha aqui, ó, eu lembro desse texto. Porque ela já não tem capa nem na frente nem atrás. Ela não tem aparência de Bíblia, mas continua sendo uma Bíblia, porque o conteúdo dela é o que determina o que ela é, e não a capa, amém? Deus estava falando para Samuel assim, Samuel, você está julgando errado. Você está escolhendo pelo que as pessoas escolhem. Se eu fosse escolher uma Bíblia para comprar numa livraria, eu olharia e falaria, isso aqui não parece uma Bíblia. Mas o conteúdo que determina. E a minha pergunta para você nessa noite, o que há dentro de você? O que há dentro de mim que nos diferencia daqueles que estão lá fora? O que há dentro de nós? O que há nos nossos pensamentos que nos tornam diferentes das pessoas que estão lá fora? E o salmista prossegue, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E ele diz assim, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando você ouve a palavra pensamentos, eu sei que a minha cabeça, a sua cabeça, ela já dá um monte de ideias sobre o assunto, sim ou não? Mas a palavra que origina essa palavra pensamentos em português é cogitações. Não, é muito mais profundo do que pensar. É cogitar. O salmista está falando para Deus assim, o Senhor conhece as cogitações da minha mente. Sabe o que é cogitação, irmãos? É você pegar um diagnóstico de câncer e cogitar que você vai morrer. É você chegar para trabalhar e o patrão mandar você para o RH e falar assim, ó, está aqui, assina a sua demissão. E você cogitar que é o fim da linha. E eu vou falar mais, sabe o que é cogitação? A cogitação nasce a partir de uma mente dividida. Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor disse, façamos, pois, o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Amém? Eu não vou aprofundar no assunto, mas imagem, para a gente resumir, a gente poderia traduzir por modelo. Amém? E semelhança. Semelhança é a capacidade que Deus me dá de ser igual ao modelo. Amém?
Aonde nasceu a idolatria? A idolatria nasce a partir de uma imagem distorcida. Ponto. Um dia eu estava na igreja, e eu cheguei de moto na igreja, eu tirei o capacete, coloquei na moto, um irmão me parou e falou assim: pastor, como o senhor tem coragem de usar um capacete desse? Ele tinha um adesivo meio de um dragão no capacete. Ele falou: você está usando um dragão na cabeça. Aí eu falei para ele assim: deixa eu te perguntar, quem disse para você que é um dragão? Não, mas é um dragão. Eu falei: você já viu um dragão? Aí ele falou: não. Eu falei: se fosse um cachorro, você podia falar que é um cachorro, porque você já viu um cachorro. Mas dragão você nunca viu. Como que você está falando que é? Imaginação. Cogitações. E as cogitações normalmente nos levam para o lugar errado. As cogitações normalmente nos levam para os pensamentos ruins. Por quê? Porque a natureza adâmica, ela é especialista em nos conduzir a um lugar de caos. A natureza adâmica é especialista em nos conduzir a um lugar de afastamento de Deus. Sim ou não? Então a nossa vida, diariamente, nós temos dezenas, centenas de oportunidades de gerar dentro da nossa mente cogitações. E aí nós encontramos Elias falando com o povo de Deus, e ele diz assim: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Se Baal é Deus, então sirva Baal. Agora, se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. O que ele estava querendo dizer? Elias estava dizendo ao povo que eles precisavam observar o que Deus estava fazendo e tomar uma decisão. Se o Senhor é Deus, então siga o Senhor. Se Baal é Deus, então siga Baal. E ele prosseguiu. E nós já conhecemos a história. O altar dos profetas de Baal, o altar dos profetas do Senhor. E ali Baal não respondia, não falava, não respondeu com fogo a oração dos seus servos, mas a Bíblia fala que o Senhor respondeu com fogo. E naquele dia, o povo de Israel entendeu que o Senhor é Deus. Amém? Por que eles entenderam que o Senhor é Deus? Porque eles viram o poder de Deus. Aí eu te pergunto, meu irmão, como que eu e você vamos discernir que o Senhor é Deus, se Ele nunca mais vai lamber a água do altar com fogo? Tem gente que está esperando. Deus, o dia que o sol parar para mim, Deus, eu vou orar aqui agora, está chovendo. Se a chuva parar, na hora da minha oração, eu vou entender que o Senhor é Deus. Não, irmão. Ele não se manifestará mais dessa forma. Ele se manifesta através dos seus filhos. Tem gente orando para o sol parar. Tem gente que orou para o fogo descer lá no Rio de Janeiro. Não, ele não precisa provar para ninguém que ele é Deus. Sabe por quê? Porque ele já entregou o seu filho. E a prova de que ele é Deus é que ao terceiro dia o seu filho ressuscitou dentre os mortos. Não, eu não preciso de evidência. Eu não preciso do sobrenatural. Por quê? Porque o sobrenatural se torna natural na vida dos filhos de Deus. Amém? Então sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. O Senhor falava comigo assim: as cogitações, elas geram em nós dúvidas sobre céu e terra, sobre eterno e temporal, possível e impossível, eu consigo ou não consigo, vida ou morte, doença ou cura, fim ou novos começos, tristeza ou alegria. Quantas pessoas estão oscilando nesses dias? Você já conseguiu identificar em você esse tipo de oscilação? Parece que um dia você está no céu. Parece que outro dia... Já aconteceu com alguém isso? Sim ou não? Aí eu tenho algo para falar para você. Porque toda essa história que nós lemos até agora
ela se dá no livro de Salmos a partir de uma perspectiva de antigo pacto. O salmista está falando: Senhor, som do meu coração, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Só que nós chegamos em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E agora, irmãos? Aquele Deus que o salmista falava: Senhor, vem aqui, ó, e me sonda. Deus está falando assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui para mim, nesse texto, cabe exatamente a palavra que o Senhor falou comigo durante a semana. A exposição de uma denúncia nem sempre irá trazer uma renúncia. Tem um texto na Bíblia que está lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, que diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Quando eu falo a palavra renúncia para você, dá uma impressão, alguém pensa na possibilidade de você abrir mão de alguma coisa? Quando a gente fala renúncia, alguém pensa isso? Sim ou não? Por muitas vezes eu pensei isso. Então, quando eu ouvia a palavra renúncia na igreja, eu pensava sobre você abrir mão de alguma coisa, largar a mão. Só que a palavra renúncia não significa isso. A palavra renúncia, na sua essência, ela significa uma transição de governo. Vamos trazer para o nosso sistema político no Brasil, para nós entendermos. Vamos imaginar um governante. Esse governante, ele decide renunciar ao seu cargo. Amém? O que acontece quando ele renuncia ao seu cargo? Ele está sujeitando a vida dele a um novo governante. Sim ou não? Ele não está ficando sem governante. Ele está dizendo assim: eu não estou apto para governar. E eu vou abrir mão do governo da minha própria vida. E eu vou entregar para que alguém governe no meu lugar. Renúncia é isso, irmão. Quando a Bíblia fala que nós precisamos renunciar, não é para você jogar fora. É para você entregar o governo nas mãos dele. Quando nós falamos aqui nessa noite sobre renúncia, que a igreja brasileira precisa renunciar, não é abandonar, é entregar o governo nas mãos da pessoa certa. Nós temos um Senhor que governa céus e terra. Amém? Só que se nós não entregarmos o governo nas mãos dele, ele não toma o governo à força. Se eu não entregar minha vida, ele não toma a força. Se nós não orarmos como nós oramos aqui nessa casa, entregando a nossa cidade nas mãos do Senhor, ele não toma a cidade à força. Eu gosto muito de um texto que fala a respeito da profecia de Isaías a respeito de Cristo, onde Isaías profetiza a vinda de Jesus e ele diz: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amém? Nasceu lá em Isaías o príncipe da paz. Aí quando Jesus vem, ele diz assim: vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Como que o príncipe da paz vem e fala que ele veio trazer espada? E aí os discípulos começaram a imaginar, começaram a conjecturar que Jesus ia entrar em Jerusalém, tomar o governo, ia acabar com os seus inimigos, e eles já estavam procurando a cadeira deles para sentar do lado de Jesus, em cima do trono. E Jesus fala assim: a forma que eu vim trazer paz ao mundo é entregando a minha própria vida nas mãos do meu Pai. Você quer viver paz na sua vida, sim ou não? Enquanto você não entregar para o Pai, esquece. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então, faça o quê? Coma do pão e beba do... Amém? Examine-se, coma.
Coma do quê? Do pão e do cálice. O pão fala do sofrimento de Jesus por nós. Mas o cálice fala da nova aliança que nos beneficia até hoje. Ele está dizendo assim: se vocês participarem dos sofrimentos comigo, vocês serão beneficiados de quem eu sou na essência. Examine-se e coma. Sabe, irmãos, aquele Espírito Santo que vinha de tempos em tempos em determinadas pessoas, em reis, em governantes, e vinha na boca do profeta e falava, hoje ele habita em nós. Então, quando nós lemos o livro de Salmo 139 hoje, e olhamos e analisamos numa perspectiva de novo pacto, enquanto o salmista está dizendo, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, nós estamos vivendo a realidade assim, o Espírito que em nós habita, fala para nós quem nós somos. Amém? Aí eu pergunto, irmão, quando o Espírito de Deus tem falado para você a respeito de você, você tem dado voz ao Espírito Santo? Porque se nós não ouvimos o que o Espírito Santo diz, nós continuamos tocando a vida, do nosso jeito. Ah, hoje eu recebi uma notícia ruim, mas amanhã você recebeu uma notícia boa, então você saiu daqui e foi lá em cima. E parece que está tudo bem. O que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Eu gosto muito do silêncio. E eu percebi que às vezes o silêncio pode ser uma tormenta. Sim ou não? Você pega uma pessoa que está passando por alguma situação difícil na vida dela, que está passando por uma crise, que está num quadro de depressão, de ansiedade, alguém que está passando por uma enfermidade. Apaga a luz, desliga todo o som e fica só essa pessoa lá em silêncio. É bom ou é ruim? Fala, irmãos, é bom ou é ruim? Mas sabe para mim o que o silêncio fala muitas vezes? O silêncio muitas vezes diz qual voz que tem tido influência no meu espírito. Se nós pararmos tudo aqui agora, eu falar para você, feche os seus olhos por 1 minuto. E pensa no que Deus é para você. Eu tenho certeza que uma boa parte de nós não vai conseguir se concentrar por 5 segundos no que Deus é. Porque às vezes o que você está passando tem sido maior do que o que Ele é. Às vezes a sua crise tem sido mais forte do que a sua convicção de quem Ele é. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Amém? Quando você faz uma autoanálise de você, não é pela sua perspectiva, é pelo que o Espírito Santo tem falado. Isso tem te conduzido, te impulsionado a se alimentar de Cristo? Ou tem causado em você uma certa aversão de si mesmo? Pergunta difícil, irmãos. Quando nós nos examinamos, nós corremos para Ele ou nós ficamos com vergonha e nos escondemos? A palavra de Paulo aos Coríntios, ela é clara. Examine-se e coma do pão e beba do cálice. Sabe por quê, querido? Porque quando nós entendemos que o Espírito que em nós habita, quando Ele traz a nós a realidade de quem nós somos, Ele não quer nos afastar do Pai, Ele quer nos aproximar. Nós corremos para o Pai. Nós corremos para a presença dEle.
Nós corremos para o arrependimento. Nós corremos para a renúncia. Nós corremos para a entrega. Amém? Vocês estão aqui ainda? Só que aí, irmãos, para a gente finalizar e caminhar para o final, vem o mesmo Paulo e ele escreve nas cartas aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17. Ele escreve assim: afinal de contas, o reino de Deus não é o que comemos ou bebemos. Paulo fala assim: coma do pão e beba do cálice. Aí depois ele fala para a igreja que está em Roma: o reino de Deus não é o que nós comemos e o que nós bebemos. O que ele estava querendo dizer? Pare de se alimentar de Cristo? Não. O que ele estava querendo dizer é que a manifestação de Deus não se dá quando você come, se dá quando você vive. Quantos aqui se alimentam de Cristo? Sim ou não? Você está aqui nessa noite, você está se alimentando de Cristo, sim ou não? E aí, irmãos, às vezes a gente come e se sente, uau, que culto, que noite, que palavra. Às vezes está na sua casa, você liga um louvor e você ouve uma mensagem, ou você não pode estar aqui, você está assistindo pela internet, e você vai ouvindo e se alimentando, comendo do pão e bebendo do cálice. E você fala, uau, é tudo que eu precisava. Não, não é tudo. O alimento é para nutrir as nossas vidas, para que nós estejamos fortes o suficiente para manifestar quem Ele é. Tiago, mas manifestar como? O reino de Deus não é o que comemos ou bebemos, mas sim a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Você come para manifestar. Nós não comemos somente porque temos fome. Nós comemos porque o nosso corpo precisa de nutrientes para que a gente possa se colocar de pé. Sim ou não? Paulo está dizendo assim, vocês precisam se alimentar, mas vocês precisam se movimentar. E aqui eu creio que esse texto, todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro da pastora Zelinda, acho que é um dos textos que ela mais lê, né? O reino de Deus é justiça, alegria e paz. Eu quero trazer só três significados, simbolismos dessas palavras, justiça, alegria e paz, que também fazem sentido ao original dessas palavras. A palavra justiça, no original, ela significa fazer semelhante a 3 pontinhos. Então Paulo está dizendo assim, o reino de Deus é justiça. Então ele está dizendo assim, o reino de Deus é você fazer semelhante a quem? A quem, irmãos? Ao que eu aprendi quando eu era criança. Sim ou não? Não. Fazer semelhante ao quê? Semelhante à minha história de vida. Vou copiar o que eu já vivi. Não. Quando é fazer semelhante a, nós voltamos lá em Gênesis 1:26. Ele fez a imagem e semelhança. Qual que é o modelo? O modelo é Cristo. Amém? A palavra paz, um dos significados dela é a tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, que nos traz a sensação de um favor recebido. Sabe por que muitas pessoas não têm paz? Porque muitas pessoas não têm convicção da sua reconciliação com Deus. Frequentam os cultos, participam das orações, participam dos eventos, das festividades, mas se você parar e pensa, se a sua reconciliação com Deus foi real, tem pessoas que têm dúvidas. E ela não consegue experimentar a paz. Terceiro ponto, alegria. O que é alegria? É satisfação. Um dos significados dessa palavra alegria. Satisfação. O que é satisfação? É você estar satisfeito por alguma coisa. Amém? Sabe por que muitas pessoas não conseguem se alegrar nos dias difíceis? Porque elas não conseguem estar satisfeitas com aquilo que Deus tem feito na vida delas. Sempre quer algo diferente.
Não, Deus te deu um carro. Deus, mas eu não queria um carro, eu queria uma moto. A primeira vez que eu pisei dentro da área oncológica do Hospital Regional aqui de Taubaté, eu estava tomando o primeiro ciclo de quimioterapia. E aí, quem já entrou lá, assim, são 2 salas que tem, cada sala, se eu não me engano, são 8 cadeiras. Ou seja, tem em média 15, 16 pessoas por vez participando, tomando quimioterapia. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para a enfermeira. Eu falei para ela assim, como que tem sido o trabalho aqui? E uma das enfermeiras falou assim, faz 18 anos que eu trabalho aqui. Eu me formei, o primeiro lugar que eu mandei currículo foi aqui, me chamaram, eu vim trabalhar, estou aqui. Eu falei assim, como que tem estado o fluxo de pessoas ultimamente? Ela falou assim, aumentou muito. E eu falei para Deus, Deus, que privilégio de estar aqui. Que oportunidade, irmãos. Eu, Tiago, não teria tido a disposição de entrar naquele lugar, se Deus não tivesse me forçado. E ali, irmãos, para quem já fez ou faz tratamento de câncer, na saída, na recepção, tem um sino no hospital regional, onde as pessoas, quando terminam e elas são diagnosticadas com a cura, elas tocam aquele sino dentro do hospital. Irmãos, aquele sino faz um barulho dentro daqueles corredores, que é o momento dela festejar a sua cura. E ali elas fazem o seu discurso, e ali a enfermeira faz o seu discurso. Irmãos, eu estou ensaiando o meu discurso para daqui a uns dias. E uma frase que o Senhor falou comigo assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu escrevi assim, a luz do túnel se apagou, mas Ele segurou nas minhas mãos e me disse, eu sou a sua luz, prossiga e não olhe para trás. Sabe, queridos, às vezes nós ficamos paralisados nos nossos problemas. E talvez tem gente que está passando um problema muito maior do que eu. Talvez a sua luta é muito maior do que a minha, eu não estou dimensionando. Eu não estou querendo colocar uma balança, porque problema é problema, irmão. Todo mundo tem. E talvez o seu pode ser gigante. E se você me contar, eu vou achar que é pequeno. Assim como talvez você pode estar achando que a minha situação hoje é pequena diante da sua. Então, eu acredito que os desafios da vida, eles jamais podem ser colocados numa balança. Porque a Bíblia tem um versículo que fala assim, o Senhor não dá a ninguém uma provação maior do que ela possa suportar. Então, talvez você é muito mais forte para suportar coisas que eu não vou suportar. Talvez se eu pegar o teu problema para mim, eu não vou aguentar. Mas sabe o que eu aprendi? Que no meio dos meus problemas, eu tenho força suficiente para ajudar alguém que tem algum problema. O dia que eu olhei minha vida do último dia para cá, um cara que eu já ministrei aqui várias vezes, eu já falei sobre isso. Uma pessoa que nunca planejou nada na vida, irmão. Eu sempre fui, literalmente, eu deixo a vida me levar. Se eu sair daqui, eu for para o sul, ficar um final de semana no sul, eu volto falando cantado, igual eles falam lá no sul. Eu sou assim, faço adaptação. Eu me adapto a situações adversas.
Então, se tudo estiver ruim para mim, vai estar bom. E se tudo estiver bom, vai estar bom também. Eu sempre fui assim. Mas no dia que eu enxerguei minha vida de trás para frente, Deus falou assim: se você não começar a planejar, você não vai viver o que eu quero. E aí mudou radicalmente tudo, irmãos. E sabe o que eu aprendi também? Que talvez você está aqui hoje, você nunca teve o pior dia da sua vida e você não precisa ter para aprender. Porque nós somos um corpo. Tem coisas que eu passo na vida que você não precisa passar, ou tem coisa que você passa que eu não preciso passar. Porque como corpo nós vamos alimentando uns aos outros a partir do Espírito que habita em nós. Amém? E aqui para finalizar, nós vamos entrar no tema conexão. E é assim que o Senhor nos conecta com a eternidade. Quando nós entendemos que a vida que nós portamos, ela não é para ser usufruída por nós mesmos. Jesus portava uma vida dentro dele que não era para ele. Por isso que no dia que ele saiu para ir para o Getsemane e morrer, ele cantou o último hino da sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez. E eu me alegrarei e celebrarei. Eu quero convidar você nessa noite a cantar um hino de celebração junto comigo. Ainda que você esteja caminhando para o Getsemane nessa noite. Ainda que a sua história tenha sido uma história de morte, de dificuldade, de angústia. Ainda que você está passando por problemas gigantes que você não sabe como solucionar. Eu quero dizer para você que a vida que você porta pode ser o que o seu irmão do seu lado precisa para que ele não morra nessa noite. Tem alguém do seu lado que está morrendo nessa noite, irmão. E ele precisa de um pouquinho de fôlego de vida. E você está falando assim: Deus, mas eu só tenho um pouquinho de fôlego de vida. É o que o seu irmão precisa hoje. Isso é igreja, irmãos. É quando nós nos dispomos a abrir mão de quem nós somos e da nossa própria vida e estender as mãos para quem precisa. Você pode se colocar de pé nessa noite? Eu quero fazer 2 orações aqui nessa noite. A primeira oração é para você que nunca conseguiu encontrar um lugar de celebração no meio da luta. E tem muita gente, irmão, muita gente, que não consegue encontrar um lugar de celebração no meio da dificuldade. E se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem aqui na frente, rapidinho. Eu quero orar com você. Tiago, quando eu passo por um momento de dificuldade, minha vida desmorona. Eu não consigo ser feliz, encontrar celebração, festa no meio das dificuldades. Tem alguém assim? Tem? Se você é assim, sai do seu lugar, irmão. Sai do seu lugar. E a segunda oração que eu quero fazer aqui nessa noite é por você que chegou aqui hoje e você tem tido dificuldades de fazer uma autoanálise da voz do Senhor dentro do seu coração, porque tem muitas vozes falando. E o Senhor tem falado para você e você não consegue ouvir. Pessoas que têm dúvidas sobre a sua identidade, sobre o seu propósito de vida. Se tem alguém assim, vai saindo do seu lugar, vai vindo aqui na frente, vamos orar. Uma noite de renúncia, irmãos. É difícil renunciar. Sabe por que é difícil renunciar? Porque a gente está tão acostumado a ter tudo no controle das nossas mãos. Aleluia. Eu queria pedir rapidinho os ministros, vim aqui, orem com as pessoas que estão aqui na frente, amém? Vamos orar com os nossos irmãos. Libere da vida que você carrega na vida desse irmão. Libera do Cristo que habita em você, amém? Enquanto isso, a adoração vai estar louvando ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite tão especial. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar.
Cada pessoa, Pai, que se dispôs a sair da sua casa hoje, para vir até esse lugar, para que juntos como igreja nós pudéssemos adorar e celebrar o Senhor. Senhor, aqui nesse lugar eu tenho a convicção de que os dias difíceis, eles jamais se tornarão dias solitários, porque nós não caminhamos sozinhos. Como corpo nós nos sustentamos uns aos outros. Como corpo nós nos fortalecemos uns aos outros. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos. Que nós possamos, Senhor, como igreja, manifestar a vida que em nós habita. Em nome de Jesus. Amém.